A gente trabalhou na aula passada questão ligada às pessoas. Inicialmente, na verdade, nós começamos lá na aula retrasada, vimos toda a parte de pessoas naturais, depois pessoas jurídicas e na aula passada nós finalizamos aí a parte de pessoas jurídicas, o instituto que eu falei da desconsideração da personalidade jurídica. Daquele tópico da disciplina ficou faltando eu falar de um assunto só. Então eu vou começar exatamente com ele para podermos fechar. Que é, na verdade, muito simples. É muito simples. A gente viu a desconsideração da personalidade jurídica e eu vou comentar com vocês sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então vamos lá, turma. O que eu estava dizendo é que na aula passada a gente finalizou parte das pessoas jurídicas e eu falei da desconsideração da personalidade jurídica como último tópico daquela aula. Ficou faltando eu falar só sobre esse assunto aqui, daquele tópico, das pessoas jurídicas. A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. É muito simples. A gente viu que a desconsideração da personalidade jurídica é a possibilidade que o credor tem de, no caso de uma execução, de uma cobrança, atingir o patrimônio dos sócios quando o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, não consegue satisfazer o crédito dele. E a gente viu quando que isso acontece. Falamos da teoria maior, da teoria menor, enfim. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é justamente o contrário, o próprio nome já diz. É quando alguém, por exemplo, imagine a seguinte situação. O credor de alimentos, alguém que está demandando uma pensão alimentícia contra um pai. Esse pai é empresário. Veja, a criança, juntamente com a mãe, entrou com uma ação de execução de alimentos contra ele e não conseguiu êxito nessa ação. Ele não tem nada no nome dele, pessoa física. Entretanto, é sabido pela parte que ele possui uma empresa e essa empresa tem rentabilidade, tem patrimônio. O que ela pode pedir no curso dessa ação? A desconsideração inversa da personalidade jurídica, de maneira que a execução é contra a pessoa física dele. Entretanto, diante dessa circunstância, onde ele não tem patrimônio, de certa maneira está se negando também a cumprir com a execução, o patrimônio da empresa vai ser atingido. Isso pode ocorrer. Isso já não é tão recente assim, mas pouca gente conhece. Isso daqui não tem na lei. Na lei não fala nada disso daqui. Entretanto, a jurisprudência ela é pacífica nesse sentido. Tá bom? Então, guarda isso daí. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Coloque essa observação que é possível no Brasil. Aí eu vou colocar o conceito mais ou menos aqui. Ocorre quando o patrimônio da pessoa física ocorre quando o patrimônio da pessoa física, vírgula, não satisfaz por si só, não satisfaz por si só o crédito do credor. Ponto. Podendo nesse caso, o credor atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Atingir o patrimônio da PJ, da pessoa jurídica. Evidentemente, desde que comprove que ele é sócio dessa pessoa jurídica. Mas é possível, pessoal. Isso é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Com isso, eu finalizo o tópico relacionado às pessoas de uma maneira geral, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Vamos entrar agora em um outro tópico da disciplina.
Hoje eu pretendo falar de direitos de personalidade, pretendo falar de domicílio e entrar aí já na questão dos bens jurídicos. Vamos falar inicialmente dos direitos de personalidade. Direitos de personalidade. Um assunto importante. E bastante recorrente em provas de concurso também. Direitos de personalidade, pessoal, a gente precisa entender algumas características dele que eu vou falar alguns exemplos também, onde se aplica, onde não se aplica. Mas o direito de personalidade, eu já digo a vocês que é algo que todos nós temos, esse direito. Todas as pessoas, ao nascer, e a gente já viu que o nascimento com vida dá a ela a condição de capacidade de direito, de pessoa natural, de exercício da personalidade, tudo isso através do nascimento com vida. Então todos nós, com o nascimento com vida, adquirimos esses direitos de personalidade que logo mais à frente eu vou exemplificar para vocês. Então assim, a primeira premissa básica que eu trago é que os direitos de personalidade é adquirido, ou são adquiridos, melhor dizendo, por todos ao nascer. São adquiridos por todos ao nascer. Eu vou dar para vocês o conceito da doutrina, inicialmente, e depois vou falar o que são os direitos de personalidade de uma forma mais simples. A doutrina diz que esses direitos de personalidade são direitos psíquicos, físicos e morais úteis para o exercício da vida civil. A doutrina vai dizer mais ou menos isso, que são direitos psíquicos, morais e físicos úteis ao exercício da vida civil. Isso daí seria o conceito da doutrina. Dito de uma forma mais simples, e eu tenho certeza que ainda não vai ficar tão claro só através do conceito, vai precisar a gente exemplificar quais são esses direitos de personalidade, mas os direitos de personalidade, dito de uma forma mais simples, são direitos que todas as pessoas fazem jus, ou seja, são pessoas que têm esses direitos aí e são importantes para o exercício de uma vida digna. Então, direitos de personalidade são todos aqueles direitos que nós temos para o exercício de uma vida digna. Eu acho que esse conceito aí, ele é mais simples para a gente entender os direitos de personalidade. São aqueles direitos úteis para o exercício de uma vida digna. Esse exercício de uma vida digna aqui está se referindo exatamente à questão da dignidade da pessoa humana. Exercício de uma vida digna. São os direitos e garantias fundamentais, basicamente. Esses direitos de personalidade, portanto, a gente já viu que são direitos que todos têm para o exercício de uma vida digna. São direitos que relacionam-se a aspectos morais, físicos e psíquicos. São direitos adquiridos ao nascer. Esses direitos se extinguem, em regra, com a morte. Então, eles duram toda a nossa existência. Após a morte, a gente vai ver que em algumas situações, alguns dos direitos de personalidade são tutelados, mas em regra eles se encerram com a morte da pessoa natural. Eu estou falando a todo tempo aqui de pessoa natural, mas a gente vai ver mais para frente também que esses direitos de personalidade eles também se imputam às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas também têm direitos de personalidade. Esses direitos de personalidade, portanto, vou dar o exemplo aqui para vocês de alguns. Exemplos de direitos de personalidade. Direito ao nome, direito à imagem, direito
à privacidade, direito à honra, direito à integridade física. Basicamente, esses são os principais direitos de personalidade existentes no direito brasileiro. Direito à integridade física. Direito de personalidade, portanto, são adquiridos por todos nós ao nascermos, eles duram por toda uma existência. Esses direitos, em regra, se encerram com a morte, mas alguns desses direitos, mesmo após a morte, poderão ser tutelados, poderão ser protegidos. Esses direitos, por exemplo, direito ao nome, direito à imagem, direito à honra, direito à privacidade e direito à integridade física. Esses, portanto, são os direitos de personalidade. A gente vai ver cada um desses direitos aí, os principais aspectos, os que eles mais gostam de cobrar, geralmente, em prova, em relação a cada um desses direitos de personalidade. Mas antes, eu queria que vocês colocassem aí os direitos de personalidade para as pessoas jurídicas. Direitos de personalidade da PJ, da pessoa jurídica. Sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Direito de personalidade da pessoa jurídica, antigamente não era algo tão pacífico. Uma parte importante da doutrina entendia que as pessoas jurídicas não tinham direito de personalidade. Hoje em dia já é mais que pacificado isso daí, até porque o próprio Código Civil em 2002 trouxe no seu texto essa previsão. Isso daqui vai estar previsto lá no artigo 52 do Código Civil. O artigo 52 do Código Civil vai dizer que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber os direitos de personalidade. Basicamente é essa a redação do artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, e aí ele traz uma certa ressalva, ele diz no que couber os direitos de personalidade. Então, direito de personalidade, ele se estende às pessoas jurídicas. Coloquem aí essa observação, que os direitos de personalidade aplica-se às PJs, às pessoas jurídicas, vírgula, no que couber. Esse no que couber aí, ele traz uma certa ressalva, de maneira que ele não generaliza, ou seja, não são todos os direitos de personalidade que as pessoas jurídicas farão jus. Apenas alguns. E eu vou passar para vocês aqui os que se aplicam e os que não se aplicam às pessoas jurídicas. Coloquem assim, ó. Se aplica e mais embaixo não se aplica. Vamos ver quais dos direitos que eu passei para vocês aqui de personalidade se estendem a uma pessoa jurídica. Primeiro, o que se aplica à pessoa jurídica é o direito ao nome. Uma pessoa jurídica, ela tem esse direito de personalidade, ela tem direito ao nome. Se for uma empresa, a gente viu que é o nome empresarial. Então, toda empresa tem um nome empresarial, que pode ser uma firma individual ou social, ou pode ser uma denominação. Então, qualquer pessoa jurídica tem esse direito de personalidade assegurado, direito de personalidade assegurado a ela. No nosso caso aqui, eu estou trazendo o nome. Um outro exemplo de direito de personalidade que se aplica às PJs é o direito à imagem. Ela tem também direito à imagem. Veja, por que ela tem direito à imagem? Porque se ocorrer uma violação à imagem de uma pessoa jurídica, um dano à imagem dela, ela pode figurar no polo ativo de uma ação de danos morais, por exemplo.
Se você denegrir a imagem de uma pessoa jurídica, de uma empresa, por exemplo, essa empresa pode entrar com uma ação de danos morais contra você. Não é o empresário, não é o administrador que vai entrar em nome próprio. É a própria empresa, através do seu CNPJ, que vai estar no polo ativo da ação de danos morais. Porque foi exatamente a imagem dela que foi atingida. Então, pessoas jurídicas têm esse direito à imagem como um direito de personalidade. Ainda falando isso daqui, é importante vocês saberem que, e aí surge até uma controvérsia, que pessoas jurídicas de direito público, por exemplo aqui autarquias, uma parte da doutrina diz que elas não têm direito a esses danos morais. Se você, por exemplo, denegrir a imagem do INSS, o INSS não pode entrar com uma ação de danos morais. Outra parte já diz que é possível. Isso ainda não é muito pacificado, tá, pessoal? Estou só trazendo aqui para vocês saberem que existe essa discussão aí. Agora, as pessoas jurídicas, de uma maneira geral, de direito privado, elas têm esse direito assegurado à imagem. Hã? Mas essas questões assim, em prova objetiva eles não colocam não, porque tem discussão, ainda dá problema e acaba anulando questão. Lá no Rio Grande do Sul, por falar nisso, anulou alguma? Vocês ficaram sabendo? Empresarial nenhuma. Nenhuma, né? Anulou legislação. É porque CESP sempre anula bastante questão. Nome, imagem e um outro aqui, pessoal, é a honra objetiva. Teve discussão com relação àquela Que nós... contabilidade, teve um pouco de discussão com relação mas não chegou a anular, né? classificação da disciplina. Entendi. Então, o terceiro exemplo de direito de personalidade, direito à honra objetiva. Essa honra aqui, cada um desses direitos eu vou falar mais detalhadamente, um pouquinho mais à frente. A gente vai ver que existe dois tipos de honra, a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva, ela é diferente da honra subjetiva. A honra objetiva é como as pessoas nos veem. Todo mundo tem uma honra objetiva e uma honra subjetiva. Honra objetiva é aquilo que as pessoas pensam de você. Então, quando alguém viola a sua honra objetiva, alguém está violando aquilo que as pessoas pensam de você. É diferente da honra subjetiva. A honra subjetiva é o que você pensa de você próprio. Então, por exemplo, um exemplo aí de honra subjetiva. Veja, eu sei que eu sou honesto. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu sou honesto. Isso é a minha honra subjetiva. É o que eu penso de mim, é o que eu sei de mim. Se as outras pessoas falam que eu não sou honesto, que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso é minha honra objetiva. A maioria dos políticos aí tem essa honra objetiva um pouco maculada. Porque a maioria dos políticos são vistos pelas outras pessoas como desonestos, como corruptos. Entretanto, a honra subjetiva da maioria deles é um pouco diferente. Eles pensam de si próprio diferente. Se for honesto, eles falam que são honestos. Então, assim... exatamente. Então, nós vamos... Deixa eu só trazer isso daqui mais para frente, quando eu for falar de direito à honra, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. Só estou adiantando que a honra objetiva a empresa tem direito de personalidade. Então, se violarem a honra de uma empresa da forma como ela é vista perante seus clientes, perante a sociedade, caberá inclusive danos a essa empresa em relação a danos morais, porque ela tem direito a essa honra objetiva. E aqui eu já vou colocar os que não se aplicam. O primeiro é a honra subjetiva. Uma pessoa jurídica não tem honra subjetiva, justamente pelo fato dela não pensar.
Ela não pensa por si só. Então não tem como ela pensar algo dela mesma porque ela não pensa. Tá bom? Honra subjetiva, portanto, essa pessoa jurídica não terá direito de personalidade. Ela também não tem direito de personalidade, por exemplo, a questão da integridade física. Integridade física é um direito de personalidade que só as pessoas naturais têm. Uma pessoa jurídica não tem integridade física. Então, não tem como ela ter esse direito de personalidade. Beleza? Basicamente são esses daí, pessoal, os que se aplicam e os que não se aplicam. Então, assim, as pessoas jurídicas é importante a gente saber que elas terão assegurados os direitos de personalidade naquilo que couber, conforme o artigo 2º. Aquilo que cabe a ela, eu estou trazendo para vocês. Basicamente é o direito ao nome, ao direito à imagem e ao direito à honra objetiva. Esses direitos de personalidade, elas terão também. Os demais se aplicam de forma ampla às pessoas naturais. E aqui eu vou falar exatamente delas agora. Esses direitos nós já vimos, são adquiridos ao nascer, dura por toda uma existência e, em regra, se encerram após a morte. Entretanto, alguns desses direitos poderão ser protegidos mesmo após a morte. Vamos falar, portanto, aí do direito ao nome. O que envolve esse direito ao nome? Toda pessoa natural terá direito a um nome. E essa concepção de direito ao nome ela é um pouco ampla. Ela engloba alguns direitos, alguns subdireitos englobados aí na questão do nome. Então, quando eu falo nome, esse nome divide-se em prenome e sobrenome. O prenome, o próprio nome já diz, seria o primeiro nome. Marcos, Ana, Maria, João, etc. Esse prenome ele pode ser simples ou pode ser composto. Um prenome simples, vou pegar eu como exemplo, Marcos. Prenome composto, Marcos Túlio. É um prenome. Mas todo e qualquer indivíduo, pessoa natural, para ter esse direito de personalidade na íntegra assegurado, não basta só um nome. Desculpa, não basta só um prenome, seja ele simples ou composto. É necessário que esse prenome ele venha acompanhado de um sobrenome para que aí sim forme um nome. Esse sobrenome aqui é o sobrenome da família, tá? Silva, Moraes, etc. Então, nome ele é formado por prenome e sobrenome, pessoal. Outra característica do nome é a questão do chamado agnome. Agnome é um elemento de identificação do nome para caracterizar aquelas pessoas de uma mesma família. Então, o que é o agnome? Essa expressão, até de certa maneira difícil, mas é muito simples. É o filho, é o neto, é o júnior, sobrinho e por aí vai. Algumas pessoas têm esse agnome. Então, o agnome é justamente isso daí. Ainda falando da questão do nome, tem um outro instituto chamado, um nome também complicado. Professor, no popular, esse agnome. Hã? Esse agnome, ele é um popular. Ele é considerado um sobrenome. Ele, na verdade, a doutrina traz uma outra expressão aqui para classificar, mas tudo faz parte do sobrenome. Na prática, a gente acaba abarcando tudo. Hipocorístico. O que é o hipocorístico? Hipocorístico, pessoal, é uma espécie de apelido que você pode incorporar ao seu nome. Eu vou dar dois exemplos aqui muito conhecidos por todos nós no Brasil.
O Pelé não classificaria porque ele não incorporou o nome dele. O nome dele continuou sendo Edson Arantes do Nascimento. Então, assim, um é o Lula e a outra é a Xuxa. A Xuxa também incorporou. O nome dela é Maria das Graças Meneghel. Era, né? Virou Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eles incorporaram esse apelido ao nome deles. E o nome desse apelido, que pode se incorporar ao nome como um elemento de identificação da personalidade da pessoa, aquilo que torna ela conhecida por todos, pode ser incorporado ao nome, como um direito de personalidade. As duas fazem parte da nossa honra, honra objetiva e honra subjetiva. Professor, hoje em dia mudou muito e tem... Vamos falar, próximo, acabei pulando. É o virtual, o cara entra, pega a imagem... Hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas perderam um pouco da privacidade. Muita gente até abre mão disso espontaneamente. Então, assim, tem gente que posta coisa no Face lá, o cara acorda de manhã e ele já posta foto do prato dele. No almoço, posta foto do almoço. Então, assim, tá todo mundo acompanhando. Vai dormir, posta foto da cama. Se tá lá no banheiro, mostra. Enfim. Então, a pessoa dessa fica difícil depois alegar algum direito à privacidade, imagem, etc. Honra objetiva e honra subjetiva compõem o que a gente chama de direito à honra. Honra, basicamente, é a nossa moral, pessoal. Então, se alguém atinge a sua honra, a sua moral, isso é um direito de personalidade que qualquer pessoa tem direito. Se a sua honra for atacada, for violada, você pode entrar com ação cabível. Inclusive, existe crime... A honra está muito ligada a... Embora a moral seja algo subjetivo. Porque a moral ela pode ser também objetiva e subjetiva. Isso. E é bem... Pode ser moralmente aline como profissional. Exatamente. E a moral, enfim, ela vai evoluindo com o tempo. A moral de 50 anos atrás, os costumes de 50 anos atrás, eram diferentes de hoje. Essas coisas aí evoluem. Então, assim, por isso que há essa diferença de honra objetiva e honra subjetiva. A honra subjetiva é mais algo pessoal, é como você entende em relação a si mesmo aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é ligado aos seus bons costumes. A honra objetiva ela está ligada mais ao pensamento coletivo. Se a gente for lá no direito penal, tem... Esse subjetivo é como o último, né? Está ligado ao íntimo. Se a gente for lá no direito penal, existe um crime lá que é o crime de injúria. O crime de injúria, ele só configura se você ofender a honra subjetiva de alguém. E que é ofender a honra subjetiva? E quando que configura a injúria? A partir do momento que a pessoa que você está ofendendo toma conhecimento da ofensa. Então, por exemplo, lá para caracterizar a injúria, ofender alguém, eu tenho que ofender essa pessoa diretamente a ela. Se eu falo mal de alguém para uma outra pessoa, para um terceiro, e essa pessoa de quem eu estou falando mal, de quem eu estou ofendendo, não fica sabendo, o crime de injúria não configura. Agora, a partir do momento que a pessoa toma ciência que eu a injuriei, que eu ofendi, etc., que eu atingi a honra subjetiva, o crime de injúria configura. A calúnia, por exemplo, é um crime que tutela a honra objetiva. Então, o que é a calúnia? É você imputar a alguém falsamente a prática de um crime. Eu dizer que fulano cometeu um crime de roubo. Veja, não precisa ele necessariamente saber que eu estou imputando a ele essa calúnia. Basta que outras pessoas saibam. Se uma outra pessoa já souber, se eu falar isso em voz alta e alguém escutar, já configurou o crime de calúnia. É diferente. Então, por exemplo, na injúria,
Como tutela a honra subjetiva, a pessoa tem que tomar conhecimento, porque a honra dela própria, a honra objetiva é o que as outras pessoas pensam. Por isso que tem essa diferenciação aí. Isso daí é até um tanto quanto complexo de entender, pessoal, mas só para ficar mais claro aí que a honra divide-se dessa forma. É possível atingir a honra objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, mas a ação que você vai ingressar para que a sua honra seja reparada através de uma indenização é somente uma, tá? Então não tem uma ação para honra objetiva e subjetiva. Basicamente é isso que a gente tem que falar de honra. Não tem... Atingiu a honra, a outra parte pode entrar com uma ação de danos morais ou danos materiais, se for o caso, porque é um direito de personalidade. A gente já viu que a honra objetiva as pessoas jurídicas têm e a subjetiva não. Direito à privacidade. Direito à privacidade ele é bem parecido com o direito à imagem. Então aqui a gente aplica a mesma observação que eu fiz ali das celebridades. As celebridades têm o direito de privacidade relativizado. E aqui eu trago uma outra discussão que tem sido cobrada em prova também e que o STF discutiu isso daí, o direito à privacidade, quando julgou a questão da biografia. Não sei se vocês lembram, um caso que envolveu inclusive o Roberto Carlos, cantor. Tinha um biógrafo dele que estava escrevendo uma biografia e ele entrou com uma ação no sentido de inibir que essa biografia dele, que não era autorizada por ele, fosse divulgada. Ele entrou com uma ação para que essa biografia não fosse divulgada, esse livro que estavam escrevendo dele. Isso, a outra parte recorreu, etc., chegou até o STF. E o STF discutiu exatamente isso, a questão do direito de privacidade do biografado. O que o STF pacificou, pessoal? O biografado ele não tem direito a impedir que uma biografia dele seja lançada. Quem escreve biografia de qualquer pessoa, e aqui mais especificamente celebridade, tem direito a divulgá-la. O que o biografado pode fazer se o seu direito à honra ou qualquer outro direito for violado? Pode entrar depois com uma ação indenizatória dizendo que atingiu a honra dela em determinado aspecto ali que não corresponde à verdade. Agora, impedir a divulgação não pode, porque violaria o direito à livre manifestação do pensamento. Foi esses dois direitos aí que o STF confrontou. O direito à privacidade de uma parte e o direito à livre manifestação do pensamento a outra. Pôs na balança e prevaleceu o direito à livre manifestação do pensamento. Se essa livre manifestação do pensamento atingir a privacidade de alguém, a honra de alguém, esse alguém que teve esse direito violado, que entre com uma ação reparatória, mas não pode impedir. Então coloque aí que a biografia de alguém, vírgula, pode ser divulgada, vírgula, sem... Isso é relativamente novo, é de uns 4, 5 anos para cá. Até esse período no Brasil não era autorizado. Por isso que a gente vê biografias não autorizadas. A biografia de alguém, vírgula, pode ser divulgada sem o seu consentimento. Ponto. Aí, se vocês quiserem complementar, pode escrever que se houver violação à honra ou outro direito de personalidade, se houver violação à honra ou outro direito de personalidade, a parte poderá mover uma ação judicial.
parte poderá mover uma ação judicial reparatória do dano sofrido. Poderá mover uma ação judicial reparatória do dano sofrido. Ok? Vamos falar um pouco aqui, turma, da integridade física, que é um direito de personalidade também. Integridade física. E aqui, em relação a esse tópico da integridade física, a gente estuda o seguinte aspecto: a questão da livre disposição do corpo humano. O corpo humano pertence, o nosso corpo humano pertence a cada um de nós. É certo eu afirmar, então, que o meu corpo pertencendo a mim, eu posso dispor dele livremente, independentemente de alguma proibição? Não é. Não é, pessoal, não pode. Você não é porque... Exatamente, não é porque o corpo é seu que você pode chegar e arrancar, né? Não é isso que vocês estão pensando. Arrancar a mão, por exemplo. Falar, o corpo é meu, vou arrancar minha mão aqui e pronto. Quero que o hospital arranque minha mão. Não pode. Não pode. Agora, esses direitos aí, a gente vai falar das características de todos eles, a gente vai ver que eles são, em regra, irrenunciáveis, intransmissíveis, porém eles podem ser relativizados. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O direito à imagem é um direito que todos nós temos, mas a gente pode voluntariamente relativizar esse direito ou dispor desse direito temporariamente. Quando você divulga a sua vida nas redes sociais, quando você vai para dentro de um Big Brother da vida, um reality show, você está dispondo do seu direito à imagem, do seu direito de privacidade, etc. Dito isso, a integridade física aqui, a gente estuda a questão do transplante. Existe uma lei de transplante no Brasil. E o transplante que eu me refiro aqui é o transplante entre vivos. Como que funciona a legislação em relação ao transplante entre vivos? Diz a lei o seguinte: primeiramente, esse transplante tem que ser gratuito. Eu não posso fazer um transplante, doar algum órgão, algum membro do meu corpo, visando lucro. Eu não posso doar um rim em troca de um valor, de uma vantagem. Tem que ser algo gratuito, sempre. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ser um órgão dúplice ou regenerável. Você não pode doar o seu coração porque só tem um e não regenera. Então, tem que ser um órgão dúplice ou regenerável. Segundo requisito, num transplante entre vivos no Brasil. Mas e o cara que troca de cérebro de corpo, o órgão dele joga fora, ele pode? Ali é relativizado esse direito. É possível. Alguém que... eles falam também na doutrina, eles dão os exemplos, aquelas pessoas que colocam argolas no corpo, etc. Entre vivos tem que ser gratuito, órgão dúplice ou regenerável e, ponto principal aí, tem que ser entre pessoas da família. Entre pessoas da família. No Brasil, só se admite o transplante de órgãos se for entre vivos, evidentemente, entre pessoas da família, se esse órgão que está sendo doado é dúplice, ou seja, se tem dois, ou mesmo regenerável, e se for gratuito. Existe uma única exceção que a lei traz, um transplante que pode ser entre pessoas que não são da mesma família, que é exatamente o transplante de medula óssea,
Então, transplante de medula óssea pode ser feito entre vivos, mesmo que não sejam pessoas da mesma família. Aqui também a gente estuda, e isso aqui eu vou comentar com vocês, a questão da famosa barriga de aluguel. Foi até uma novela na Globo, nos anos 90, toda aquela polêmica. É bem parecido com isso daqui. No Brasil é admitido também a barriga de aluguel. Alguém usar o corpo de outra pessoa para gerar um filho, mas exige alguns requisitos. Primeiro, essa pessoa que está usando de outra, ela não pode gerar filhos, primeira coisa, ela não pode gerar. Segundo, a pessoa tem que ser da mesma família também. E terceiro, tem que ser gratuito, não pode ter finalidade econômica, não pode ter finalidade lucrativa. Aí, se vocês quiserem colocar aí, só para complementar. A questão, assim que eu falei, barriga de aluguel, 2 pontos. É possível, vírgula, entre pessoas da mesma família, e não pode ter finalidade lucrativa. É possível entre pessoas da mesma família e não pode ter finalidade lucrativa. É isso. Ainda falando de integridade física, pessoal, a questão das testemunhas de Jeová. Aqui é uma polêmica também. Vocês sabem que na religião deles, eles não admitem transfusão de sangue. E aí o que acontece? Chega alguém numa situação no hospital que está precisando fazer essa transfusão de sangue, senão morre. E descobre-se que ele é testemunha de Jeová. O que fazer diante dessa situação? Vou por partes, até chegar ao ponto que eu quero. Se for em caso de emergência, um caso de acidente, onde envolve risco de morte, não vão perguntar. Mesmo que ele não queira, o médico tem autorização para fazer sem que ele viole alguma questão ética, administrativa ou mesmo criminal. O médico pode fazer a transfusão de sangue. A segunda questão que surge, e aí havia todo um debate, mas hoje já está bem pacificado, é o seguinte: mesmo que ele seja capaz, mesmo que ele não esteja em estado de emergência, se houver necessidade de fazer uma transfusão de sangue e o médico achar que naquele momento ali é importante fazer, o médico pode fazer, mesmo sem autorização dele. Se for para salvar a vida dele, mesmo que não esteja no estado de emergência. E pergunta então também. Até pergunta, mas o médico tem autorização para fazer. Então, testemunha de Jeová, coloque assim, ó. Pode ser feita, isso segundo já a jurisprudência, pode ser feita a transfusão de sangue vírgula, mesmo sem seu consentimento. Mesmo sem seu consentimento. Ponto. Agora, um último tópico dos direitos de personalidade que eu vou trabalhar aqui com vocês. Aí eu já libero vocês para o intervalo. Que são as características dos direitos de personalidade. Através dessas características também a gente entende ainda mais o que são esses direitos de personalidade. Então coloque assim, as características são as principais. Os direitos de personalidade são intransmissíveis,
Os direitos de personalidade são irrenunciáveis. Os direitos de personalidade são inatos. São extrapatrimoniais. São impenhoráveis. E são imprescritíveis. Imprescritível e tem mais um, são absolutos. São essas as principais características dos direitos de personalidade. Do direito ao nome, à imagem, à integridade física, à honra. Direito que todo e qualquer cidadão adquire ao nascer e que as pessoas jurídicas, naquilo que couber, também têm esse direito. Vamos lá, vamos comentar sobre esses principais aspectos aí, por cima, assim, para a gente ir entendendo também. Aí eu vou fazer um asterisco aqui, daqueles que eu vou falar. Inatos, pessoal, eles são inatos por quê? Porque, já disse para vocês, a gente adquire esses direitos ao nascer. A expressão inato é aquilo que já nasce com a gente. Ah, fulano de tal tem um talento inato, ou seja, ele já nasceu com aquele talento. Por isso que ele é inato, porque já nasce esse direito de personalidade com a pessoa. São irrenunciáveis, por quê? Porque não pode renunciar a um direito de personalidade. E aí eu quero que vocês entendam que eles podem ser relativizados, não existem direitos absolutos. Embora está aqui absoluto, mas vocês vão entender o sentido desse absoluto. Então não posso falar que o direito à privacidade é irrenunciável. Eu posso renunciar voluntariamente e temporariamente. Então tem que ser algo sempre voluntário e temporário. Voluntário e temporário, esse direito renunciado. Então se eu quero, por exemplo, renunciar à minha privacidade para entrar no Big Brother, eu posso. Mas, desde que seja voluntário, não posso ser obrigado, e tem que ser temporário. Não pode ser permanente. Esse é o direito, essa é a característica dos direitos de personalidade irrenunciáveis que, na prática, podem ser renunciados, desde que voluntária e permanentemente. São extrapatrimoniais porque não tem valor, pessoal. Em regra também. Não tem valor, em regra, esses direitos de personalidade. O meu nome não tem valor, a minha imagem. E aí, mais uma vez, relativizaram isso também. A imagem sua tem valor. Quem é? Paulo? Não, o Salgadeiro. Ah, o Salgadeiro. Então, tem natureza patrimonial. Pode ter natureza patrimonial, desde que voluntariamente também. E aí você pode ceder os seus direitos de imagem. Voluntariamente. E temporariamente também. Impenhorável por quê? Justamente porque não tem natureza patrimonial. Você não pode penhorar a imagem de alguém. A pessoa está te devendo, você vai lá e penhora a imagem dela. Ou penhora a honra dela. Não tem como. Imprescritível. Esses direitos, eles não prescrevem. Sempre vão existir. O que prescreve, e aí a diferença, é o direito à reparação na violação desse direito. Então, se alguém viola a sua honra violada não vai prescrever. Uma vez violada, haverá sempre essa violação. O que prescreverá é o direito da pessoa buscar a reparação dessa violação. Aí há 3 anos, há 5 anos. Tá? Então, o direito à reparação, ele prescreve. O direito à personalidade não prescreve.
Esse sentido de absoluto aqui é porque, não porque ele não comporta exceção, mas sim porque ele é oponível contra todos. O direito de personalidade pode ser oposto contra todos. Todos têm que respeitar o direito de personalidade. Por isso ele é absoluto. É absoluto porque todos têm que respeitar o direito de personalidade. E por fim, é intransmissível porque você não pode ceder, em regra, a sua honra, a sua integridade física e por aí vai. Não pode ser transmitido. Evidentemente, mais uma vez ressalto, para a gente finalizar direito de personalidade e na segunda parte da aula já entrar em domicílio, é que eles não são absolutos do ponto de vista que não podem ser relativizados. Tá bom? Se for voluntariamente, se for temporariamente, eles podem sim ser relativizados. Então vamos lá, turma. Dando continuidade aí, avançando no direito civil, vamos falar agora de um assunto que é a questão do domicílio. Também é um assunto bem cobrado em provas. Dificilmente a gente vê uma prova aí que cobra direito civil que não fale alguma coisa de domicílio. Vamos entender o que é esse tal domicílio. Muita gente aí tem uma certa confusão em relação à residência. E esse instituto é importante para o direito civil, principalmente, para definir competência em relação onde a pessoa vai ser processada. Em regra, no Brasil, prevalece em relação à competência do foro, onde as ações são propostas, o local de domicílio do réu. Então é importante saber onde é esse domicílio, que é o domicílio, para saber onde vai ser a competência do juiz que vai julgar ele em algumas causas. Evidentemente que há exceções em relação à ação de alimentos, por exemplo, consumidor, mas a regra no Brasil é o domicílio do réu. Quando você entra com uma ação contra alguém na esfera civil, essa ação deve ser proposta no domicílio do réu e não no domicílio do autor. Tá? O que é o domicílio? O domicílio vai estar previsto ali no artigo 70 do Código Civil. O domicílio pode ser entendido como a residência, mas não é só a residência, não é a residência em si. O domicílio, na verdade, ele é um pouco mais amplo que isso. O domicílio vai ser a residência onde a pessoa reside com ânimos definitivo. Então, domicílio é o local onde a pessoa reside com ânimos ou vontade definitiva. Ânimos no direito significa vontade, intenção. Se a gente for lá para o direito penal, quando fala ânimos necandi, era vontade de matar. Ânimos injuriandi, vontade de injuriar. Nossa expressão ânimos é vontade, é intenção. Portanto, domicílio é o local onde a pessoa reside com ânimos, aqui é uma expressão em latim, significa vontade, com ânimos definitivo. É preciso a gente entender esse conceito aí para entender o que é o domicílio. E aqui a gente vai falar de alguns exemplos, traçar algumas diferenças aí para vocês entenderem bem o que é esse domicílio. Então, domicílio não é residência. Residência não é sinônimo de domicílio. Residência ela faz parte do conceito de domicílio. Então, eu não posso dizer que a minha residência é o meu domicílio. O meu domicílio é a minha residência desde que eu tenha essa residência com ânimos de residir nela definitivamente. Evidentemente que a gente não precisa ter esse ânimo para o resto da vida, mas é o local onde eu vivo e tenho a intenção de ficar ali, até que outro melhor apareça. Basicamente seria isso. Então, enquanto outro melhor não aparecer, enquanto outra oportunidade não surgir, aquele local que eu esteja residindo é a minha residência.
Eu não posso dizer, é meu domicílio, aliás, eu não posso dizer que a minha residência é o meu domicílio no seguinte exemplo. Eu sou chamado para uma determinada cidade do interior para fazer lá algum serviço e esse serviço é um serviço temporário. Fui contratado para trabalhar naquela cidade 2 meses. Esses 2 meses aí não tem como eu ficar num hotel. Então eu vou achar um lugar para eu fixar a residência naqueles 2 meses. Entretanto, essa residência que eu fixar não é o local onde eu tenho intenção definitiva de residir. Aquele não é o meu domicílio. O meu domicílio é aqui em Cuiabá, a minha casa que eu deixei aqui. Por mais que eu me encontre naquele momento lá no interior residindo. Então, domicílio é a residência onde você se encontra com ânimos definitivos. Você pode até estar temporariamente residindo no local, mas se não tiver essa vontade definitiva de estabelecer, de criar vínculos ali, não é domicílio, tá bom? Isso está lá no artigo 70. Quando eu falo esse domicílio aqui é o domicílio da pessoa natural, da pessoa física, que a gente vai ver também as pessoas jurídicas, assim como as pessoas físicas, também têm domicílio. E no caso dela é um pouco diferente. Existem algumas pessoas que pode ter uma hipótese aí de ter vários domicílios. É admissível no direito civil a pessoa ter vários domicílios. Quando que isso acontece? A pessoa pode ter uma residência em mais de um local, com ânimo de residir em mais de um local. Imagine que ela trabalha, em virtude do trabalho dela, tem residência aqui em Cuiabá e tem residência também em Sinop, ou tem residência em Goiânia, ou tem residência em qualquer lugar. Ela tem residência aqui e nesse outro lugar. Os dois podem ser considerados domicílios. Se os dois ela tiver residência com ânimo de residir. Ela fica um tempo num local, fica outro tempo no outro, mas nos dois domicílios ela tem vínculos constituídos, trabalha naquela comarca, etc. Então, se a pessoa tiver mais de uma residência com a vontade de residir em mais de uma residência, ela terá essa pluralidade de domicílios que é admitido no direito brasileiro. De maneira que numa eventual ação contra ela, de natureza civil, ela pode ser demandada em qualquer um desses domicílios, porque ela tem mais de um domicílio. Isso é o que a gente chama de pluralidade de domicílios. Ainda em relação à pessoa física, eu estou só falando da pessoa física aqui. Se ela tiver essa pluralidade de domicílio, vai ser considerado o seu domicílio qualquer um desses locais onde ela tem residência com ânimos definitivo. Ou seja, ela pode ser demandada em qualquer um desses domicílios. Não precisa necessariamente ter apenas um domicílio. Então, pluralidade de domicílio poderá ser demandada a pessoa, vírgula, em qualquer um dos seus domicílios. Poderá ser demandado em qualquer um dos seus domicílios, vírgula, em que tenha residência com ânimos definitivo. Em que tenha residência com ânimos definitivo. Em que tenha residência com a vontade definitiva de se estabelecer ali. Ok? Então é possível ter.
Outra hipótese, outra situação aí, pessoal, é daquele que não tem uma residência com ônibus definitivo. Existem pessoas que não têm residência, nem aqui nem em outro lugar. Onde seria então considerado o domicílio dela? Numa eventual ação civil contra ela, onde eu poderia demandar essa ação, sendo que eu tenho que demandar a ação no domicílio do réu, e esse réu não tem domicílio. E se ela estiver desempregada? Nessa hipótese, pessoal, que pode ocorrer, esse que não tem uma residência com ônibus definitivo e não tem um emprego habitual também, ele pode ser demandado no local onde se encontrar. Aquele que não tem residência com ônibus definitivo, o seu domicílio é o local onde ele for encontrado. Se ele for encontrado em Sinop, o domicílio dele é em Sinop, se for em São Paulo é em São Paulo, se for em Cuiabá é Cuiabá, enfim, o domicílio dele vai ser o local onde ele for encontrado. Coloquem também, ainda em relação à pessoa física, assim, o domicílio daquele que não tem residência definitiva, domicílio daquele que não tem residência definitiva, vírgula, será o local onde for encontrado. Será o local onde for encontrado. É isso. Esses são os principais aspectos aí relacionados ao domicílio da pessoa física. Vamos falar um pouquinho agora do domicílio das PJs. Domicílio da pessoa jurídica. Fica de olho no seu troco aí, Senna. Agora ele some. Ah, tô brincando. Domicílio da pessoa jurídica. Onde que é o domicílio da pessoa jurídica? Esse domicílio da pessoa jurídica, pessoal, vai estar elencado no artigo 75 do Código Civil, as suas hipóteses. E aqui a gente vai ter que traçar os tipos de pessoa jurídica e cada uma delas tem um tipo de domicílio. Eu começo pela união. Diz o artigo 75 que a União, esse ente da federação, tem o seu domicílio no Distrito Federal. O domicílio da União é o Distrito Federal. Então coloque aí que o domicílio da União é o Distrito Federal. No caso dos estados, terá domicílio os estados nas suas respectivas capitais. O domicílio do estado é a sua respectiva capital. Então, domicílio dos estados, respectivas capitais. Diz o 75 ainda, no inciso 3º, que o domicílio dos municípios, ele fala o seguinte: no local onde estiver situada a prefeitura. Domicílio do município, local onde estiver situada a prefeitura. Isso para nós pode parecer meio óbvio. O domicílio de Cuiabá é onde está situada a prefeitura de Cuiabá. E onde está? Dentro do município de Cuiabá. Entretanto, o legislador disse dessa maneira porque existem municípios que têm os seus distritos. E aí pode haver, numa situação aí incomum, eu diria, mas a prefeitura está situada mais ali no território de um município. Aquele será o domicílio dela. E na verdade o distrito, ele faz parte da municipalidade. Então na verdade isso daí ficou meio estranho no Código Civil, mas está lá.
domicílio, se perguntarem dos municípios, vocês coloquem local onde estiver a prefeitura. Professor, desculpa, eu não entendi esse apontamento que você fez com relação ao distrito. É porque tem alguns municípios. Não tem prefeitura, mas pode ser que a prefeitura esteja lá, instalada lá. Continuando, o domicílio da pessoa jurídica, no caso de empresas, que é importante para a gente também, até para o direito empresarial, vai ser o seguinte, pessoal, vai ser onde estiver funcionando a sua administração ou a sua diretoria. No local onde funciona a administração ou a diretoria de uma empresa é o domicílio dela. Então, se a empresa tiver 5 unidades espalhadas pelo Brasil, a gente vai ter que ver onde funciona a administração, onde funciona a diretoria dela. Ou, em outras palavras, a sede. Não necessariamente. E o 75 do Código Civil ainda complementa. Ou, não sendo a administração ou a diretoria, poderá ser o local onde ela indicar no seu ato constitutivo. Ela vai prever isso no seu contrato social. Ou, se for uma fundação, no seu estatuto social. Se for uma associação, no seu estatuto social, no seu ato constitutivo. Então, se for uma pessoa jurídica, uma empresa, uma associação, uma fundação, uma pessoa jurídica de direito privado, a gente pode até substituir aqui, vai ser o local onde estiver a sua administração ou no local indicado por ela no respectivo ato constitutivo. Esse é o domicílio da pessoa jurídica. É melhor a gente apagar aí, vocês apaguem e escrevam assim, ó, pessoa jurídica, PJ, de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, porque essas de cima também tem a ver. Isso aqui é importante até para o domicílio tributário, onde a Fazenda Pública vai poder mover ação contra ela. Importante para vocês. Essas de cima aqui, União, Estados e Municípios, são pessoas jurídicas de direito público. E aqui eu vou falar pessoa jurídica de direito privado, onde se insere as empresas e também aqueles entes personalizados que a gente viu, que eram as associações, fundações, partidos políticos e organizações religiosas. Falando em entes personalizados e despersonalizados, eu lembrei de um assunto que a gente pode incluir lá nos direitos de personalidade. Uma última observação, que é o seguinte: eu disse que ela se aplica às pessoas jurídicas, ou seja, os direitos de personalidade se aplicam às pessoas jurídicas. Isso a gente já viu que, enfim, é plenamente possível. O que não é possível, e é isso que eu gostaria que vocês anotassem, é a aplicação dos direitos de personalidade aos entes despersonalizados, que eu comentei também na aula passada. Os entes despersonalizados são as sociedades irregulares, são condomínio edilício, herança jacente ou vacante, massa falida e espólio. Isso daí não precisa vocês anotarem de novo, esses são os entes despersonalizados. A esses não se aplicam os direitos de personalidade. Esses entes não têm direito de personalidade. Então coloca assim, os entes despersonalizados não têm direito de personalidade. É importante isso daí, eu lembrei agora, vocês podem anotar. Pessoa jurídica de direito privado, então, voltando aqui, o domicílio vai ser local onde funcionar a diretoria ou administração. Os direitos de personalidade que a gente viu no primeiro horário não se aplicam aos entes despersonalizados, que é massa falida, espólio
herança jacente, etc. Local onde funcionar a diretoria. Voltando aqui, pessoa jurídica de direito privado tem o domicílio aonde? No local onde funcionar a diretoria, vírgula, administração, vírgula, ou outro local, vírgula, indicado no ato constitutivo, que pode ser um contrato social ou um estatuto social, a depender do tipo de pessoa jurídica de direito privado que estamos tratando. Então, assim, aquela questão da sede, da matriz dela, nem sempre vai ser o domicílio. Pode ser que ela impute no contrato social, no estatuto, outro domicílio que não necessariamente é onde funciona a sede dela. Ok, pessoal? Outra questão aí que o Código Civil trata é da pluralidade de domicílios para as pessoas jurídicas. Também tem uma regrinha a elas. Pode haver a pluralidade de domicílios para as pessoas jurídicas. Uma pessoa jurídica que tem mais de uma unidade. Como que vai ser então definido o seu domicílio no caso dela ter mais de uma unidade? Diz os 76 e seguintes ali o seguinte, que será domicílio seu qualquer um onde ela praticar um ato nessas determinadas unidades. Então veja bem assim, vou dar um exemplo aí, eu volto com um conceito. Uma empresa, que é uma pessoa jurídica de direito privado, tem uma unidade aqui em Cuiabá, em Sinop e em Tangará da Serra. Ela tem 3 unidades. Veja, ela tem uma pluralidade de domicílio a princípio. E aí, será domicílio seu Cuiabá, Sinop ou Tangará da Serra, a depender do local onde ela praticou um determinado ato. Então veja, se ela celebra um contrato através da unidade lá de Sinop, vai ser domicílio dessa unidade de Sinop a própria unidade de Sinop. Por quê? Porque é o local onde ela praticou aquele ato. Se uma outra unidade dela de Cuiabá pratica um determinado ato, faz um contrato aqui em Cuiabá também, vai ser domicílio não a unidade de Sinop, mas a unidade de Cuiabá, onde ela praticou esse ato que foi aqui em Cuiabá. Então, assim, nessa hipótese de uma pessoa jurídica ter vários domicílios, pode ser considerado domicílio seu qualquer um dos locais onde ela tem a unidade, desde que essa unidade tenha praticado aquele ato. Tá? Mas é importante a gente ressaltar também. Agora, o que é mais importante da nossa abordagem aqui do domicílio é saber que existe 3 tipos de domicílios. Existe o chamado domicílio voluntário. Isso daqui talvez seja o ponto que mais cai quando se trata de domicílio. Existe o domicílio legal e existe o domicílio por eleição. Domicílio legal, voluntário e por eleição. O domicílio legal, ele se refere ao domicílio do... Então vocês puxam uma setinha e colocam domicílio do incapaz. Nós vamos ver onde é. Domicílio do servidor público. Domicílio do militar. Domicílio do marítimo. E domicílio do preso. Essas figuras aqui,
a própria lei tratou de dizer onde vai ser o domicílio deles, independentemente de onde ele tem a residência com ânimo definitivo. Mas antes de falar desses que têm o domicílio legalmente estabelecido, vamos falar primeiramente do domicílio voluntário. Que na verdade, pessoal, domicílio voluntário, a gente está falando desde o começo, aí, quando eu comecei a tratar domicílio. Domicílio voluntário, o próprio nome já diz. Eu costumo dizer que o direito é muitas vezes complexo, mas em boa parte das vezes ele é simples, basta que a gente leia e interprete o instituto. O próprio nome já diz o que é. Voluntário é aquele que você escolhe, através da sua vontade. É o local onde você resolve fixar residência, constituir relações, enfim, é o local de trabalho, é o local onde você estuda, é o local, geralmente, onde sua família está próxima. Esse domicílio é aquele que você elege, é o seu domicílio voluntário, é aquele que a gente está falando aqui desde o começo da aula. Domicílio legal, o próprio nome também já diz o que é. Toda vez que falar legal no direito é o que está estabelecido na lei. E a lei tratou desses domicílios para essas figuras aqui. E vou começar trabalhando com vocês, primeiramente, o domicílio do incapaz. Onde que é o domicílio daquele que não tem capacidade civil plena? É isso que a gente vai ter que saber. A lei definiu onde vai ser. Onde vocês imaginariam aí? Exatamente isso. O domicílio legal, então, do incapaz, o domicílio do incapaz é justamente no domicílio do seu representante legal. O domicílio do incapaz é o domicílio do representante legal. Bem simples. Então, onde que é o domicílio legal do incapaz? É exatamente no domicílio do seu representante legal. Pessoa que tem a responsabilidade legal sobre ela. Tá? Vai ser os pais, vai ser um curador, se ele for interditado, vai ser um tutor, se ele perder os pais, enfim, vai ser o domicílio desse seu representante legal. O domicílio do servidor público vai ser o local onde ele efetivamente presta serviço. Se eu sou servidor público da SEMA, por exemplo, o meu domicílio vai ser no local onde eu presto esse serviço. No caso aí seria Cuiabá, lá no centro político. Eu posso ser encontrado lá. Eu posso ser citado, inclusive, no meu local de serviço. Pode. No caso, servidor público aqui. Mas qualquer outra pessoa pode também. E hoje em dia você pode ser citado até na pessoa do porteiro do seu prédio. Ele pode receber citação. Verdade. Só não na área criminal. No direito criminal tem que ser na pessoa, né? Não pode ser na pessoa de um porteiro, etc. Tem que ser a própria pessoa representando. Recebendo, aliás. Então, o domicílio do servidor público será o local onde efetivamente serve. O domicílio do servidor público é o local onde ela efetivamente serve. Militar. O domicílio do militar, a gente precisa fazer aqui uma diferenciação. Então, vou puxar uma setinha para cá. Existem 3 tipos de militares em relação a isso que a gente está falando. Militar da Força Armada do Exército, Marinha e Aeronáutica. As 3 forças armadas do Brasil. No caso de militar da Marinha e Aeronáutica, tem uma regra para eles. No caso de militar do Exército, tem outra regra. Veja,
O domicílio do militar do Exército será onde? Será no local onde ele estiver servindo. Se ele mora lá em Campo Grande, mas ele está servindo no Exército aqui de Cuiabá, ali no 44, ali no Goiabeiras, o domicílio dele é aqui em Cuiabá, é lá em Cuiabá. No caso de militar do Exército, então, local onde estiver servindo. Ah, mas ele foi designado para fazer uma operação, fazer uma campanha lá no Rio Grande do Sul, lá na fronteira do país com o Uruguai. O local do domicílio dele vai ser onde ele estiver servindo. Qual que é o local onde ele está servindo? É o Rio Grande do Sul. É a cidade onde ele estiver naquele momento. É sempre o local onde ele estiver servindo no momento. Tá? Isso para o Exército. No caso de Marinha e Aeronáutica, é um pouquinho diferente. No caso de Marinha e Aeronáutica, o domicílio é o local onde estiver situado a sede do comando a qual ele esteja subordinado. Então, o domicílio da Marinha, dos membros da Marinha e Aeronáutica é a sede do comando ao qual esteja subordinado. A sede do comando ao qual esteja subordinado. Aí veja bem a diferença. Nesse mesmo exemplo que eu usei do Exército aqui, ele estava servindo aqui em Cuiabá, ali no 44, só que o 44 designou ele lá para o Rio Grande do Sul, lá para a fronteira. No caso do Exército, o domicílio dele vai ser apurado no local onde ele estiver servindo naquele momento. Se fosse a Marinha e Aeronáutica nesse mesmo exemplo, não vai ser o local onde ele estiver servindo no momento. Ele pode estar lá em Roraima, pode estar no Rio Grande do Sul, mas o domicílio dele é a sede do comando ao qual ele esteja vinculado. Ele vai ter que ser subordinado a um comando, e esse comando dele é fixo. Vamos supor, o comando era aqui no 44. Só que naquele momento ele estava lá no Rio Grande do Sul. O que vai prevalecer é o local da sede do comando. Esse mesmo exemplo no caso da Marinha Aeronáutica, por mais que ele estivesse no interior do Brasil, o domicílio dele continuaria sendo Cuiabá, que é o 44, o exemplo que eu dei. Tá bom, gente? Então tem essa diferença aí. Alguém não conseguiu visualizar essa diferença? Pode falar. Não? Eu vou falar de novo. Porque eu estou muito ligada à aeronáutica, por exemplo, eles têm a vila, né? Então é ligado à vila, o comando é a vila, só A vila geralmente é o local onde eles moram ali, onde eles têm as casas, mas o comando é o batalhão. Você já passou naquele 44 ali, perto do Shopping Goiabeiras? Então, ali tem todo um comando do Exército. No caso... Eu fiquei ligada naquela questão da residência. Aqui é um pouco diferente. Eles têm domicílio legalmente, é diferente de qualquer um de nós. Eles têm esses domicílios que geralmente estão ligados ao serviço deles. Tá? Mas vamos em frente. Existe o domicílio do marítimo. E esse marítimo aí, as provas costumam querer confundir o candidato. Justamente nesse ponto. Uma coisa é o militar da Marinha, pessoal. Outra coisa é essa figura do marítimo. O marítimo aqui não tem nada a ver com militar. O marítimo que refere à lei é aquele que trabalha com navio. Então, é o comandante do navio, é a tripulação do navio, essas pessoas que trabalham dentro de navios.
O domicílio dessa pessoa que trabalha dentro de navios, e é chamado de marítimo, é o local onde o navio estiver matriculado. O domicílio legal do marítimo é o local onde o navio estiver matriculado. Local onde o navio estiver matriculado. E aí eles gostam de misturar como? Digo para vocês. Eles dizem que o domicílio legal do marítimo seria a sede do comando ao qual ele esteja subordinado. Ele traz domicílio legal do marítimo dentro do conceito de domicílio da marinha. E não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do marítimo é o local onde o navio estiver matriculado. Marítimo é aquele que trabalha dentro de navio, que não tem nada a ver com militar. Esse navio, vocês sabem, roda o mundo inteiro. Como saber então qual que é o local desse navio, de origem, etc. Todos eles têm um local onde ele está matriculado. Mais que ele esteja rodando o mundo inteiro ou a costa do Brasil inteiro, todo e qualquer navio ele é matriculado numa determinada cidade ali, num determinado estado. Ele presta contas ali para uma espécie de uma marinha mercante. Que, se eu não me engano, é a própria marinha que comanda isso daí também. Onde ele tem uma numeração lá, um registro, enfim. É naquele local onde ele tem o seu registro, então assim, matriculado, a gente pode ler como registrado aqui. É a mesma coisa nos nossos carros, motos, etc. A gente sempre tem o veículo registrado em algum lugar. Por mais que você esteja rodando num estado diferente, ele vai estar sempre vinculado a um local. A mesma coisa os navios. É que acontece que o navio não tem Detran, não tem uma placa lá, mas tem toda uma documentação que diz de onde ele veio, etc. E o pior é que navio não paga IPVA, né? Nem avião. O preso aqui, pessoal, o domicílio do preso, e quando a lei diz preso, não é o preso provisório. Então, assim, a primeira observação, e é o que eles gostam também quando cobra isso em prova, de pegar. O preso aqui não é o preso provisório. Quem que é o preso provisório? É aquele que está preso preventivamente, é o que está preso temporariamente. Não é desse preso que está referindo a lei. A lei está se referindo ao preso definitivo, que é aquele que já foi condenado. Então, o domicílio do preso é o domicílio do preso condenado, que já está cumprindo pena. E esse domicílio do preso é justamente o local onde está cumprindo pena. O local onde está cumprindo pena. Não é o endereço antigo que ele morava com a mulher dele, etc. É o local onde ele está cumprindo pena. Gente que trabalha nessa área criminal aí, você vê na hora do mandado de citação, do juiz mandar, coloca o endereço dele exatamente, o endereço do presídio, quando é condenado. E não tem erro, né? O oficial de justiça que gosta. Não dá trabalho, vai só uma viagem, não tem erro. Quem? Ah, eu vi isso daí, é verdade. Fugiu sozinho, né? E o terceiro tipo de domicílio, pessoal, é o chamado domicílio por eleição. Aqui não tem nada a ver com eleição de prefeito, de governador, tá? de questão eleitoral, não. Eleição é por causa do nome, vem de eleição, as partes elegem.
Esse domicílio de eleição, geralmente a gente vai encontrar, vou fazer aqui desse lado mesmo, esse domicílio de eleição, geralmente a gente vai encontrar nos contratos de adesão, nos contratos de consumidor de um modo geral. Todo mundo já assinou um contrato na vida, já viu um contrato na vida. E lá na última cláusula, geralmente vocês vão ver a seguinte frase: as partes elegem o foro da comarca da cidade de Várzea Grande para dirimir qualquer problema que houver relacionado a esse contrato. Então, assim, eles já dizem, se houver algum problema, se for necessário discutir alguma das cláusulas do contrato, o local onde vão ser discutidas essas cláusulas, judicialmente, é aquele que eles já estão apontando ali. A famosa cláusula de eleição. É que eu não tenho nenhum contrato aqui, senão... Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Lá já vem dito exatamente. Então, assim, eleição por quê? Porque as partes renunciam os seus próprios domicílios e elegem esse domicílio por eleição. Então, geralmente, o domicílio por eleição vai estar presente em contratos. E geralmente vem na última cláusula do contrato, antes de vir data e assinatura da parte. Mais ou menos com essa redação aí. As partes elegem o foro da comarca tal na eventual hipótese de discussão judicial de alguma das cláusulas. Você celebra o contrato, você mora em Várzea Grande, está celebrando um contrato com alguém que mora em São Paulo, só que vocês estão celebrando esse contrato em Goiânia. E aí vocês definem, ó, nem para o seu lado, nem para o meu. Vamos definir que qualquer problema que houver no contrato, a gente discute isso na cidade de Goiânia. Esse é o domicílio, então, dessas partes naquele caso, tá? Só naquele contrato. Não é que elas vão transferir o domicílio, não. Basicamente é isso daí, turma. Vamos agora, dá tempo a gente trabalhar um pouco aqui. Vou esboçar aqui, a gente aprofunda mais isso semana que vem. Vamos trabalhar um outro tópico do direito civil, que é a questão dos bens jurídicos. A gente está avançando aí na parte geral, que é uma parte crucial nas questões de direito civil na prova de vocês, que vai desde aquela lei de introdução a normas do direito brasileiro que a gente viu. Pessoas físicas, pessoa jurídica, direito de personalidade, domicílio, aí vai entrar em bens jurídicos, depois vem toda a parte de bem de família também, aí depois vem negócio jurídico, prescrição, decadência e prova. As nossas aulas vão até, pelo que eu fiquei sabendo, no comecinho de abril, completo 6 meses de curso. Provavelmente a gente termina toda a parte geral do Código Civil, que basicamente é a maioria das questões. Tem edital que só cobra isso, só a parte geral. Outros, como do Rio Grande do Sul, foi um pouco mais além, aprofundou mais. Não vai dar para a gente ver todo o Código Civil, que é o maior dos códigos de leis do Brasil. E você vê ele em 8 semestres de faculdade. A gente vai ver... A gente teve, na verdade, umas 12 aulas de direito empresarial, sobrou umas 8 para direito civil. Então, toda a parte geral eu garanto. Aí depois, se der tempo, a gente vê obrigações, vê o direito das coisas, enfim. Bens... É importante. Bens jurídicos. Não, mas eu vou tentar fazer com que vocês consigam ver tudo isso. Bens jurídicos, pessoal. Esses bens jurídicos podem ser de várias naturezas. Bem jurídico pode ser um bem de natureza móvel, imóvel, consumível, inconsumível, fungível, infungível.
etc. Hoje a gente vai começar falando dos bens jurídicos em relação à sua primeira classificação. Imóveis e móveis. Vamos falar dos bens jurídicos imóveis e móveis. Mais especificamente, hoje, eu vou começar a falar com vocês dos bens jurídicos imóveis. Vamos ver inicialmente o que o direito civil brasileiro considera como bem imóvel. O direito civil brasileiro considera bem imóvel tudo aquilo que se encontrar no solo. O direito brasileiro considera imóvel tudo aquilo que se encontrar no solo e não puder ser removido sem que haja deterioração dessa coisa. Vamos por parte. Vou colocar aqui no quadro e eu vou complementando esse conceito. Então, assim, é considerado bem imóvel no Brasil tudo aquilo que se encontrar no solo, vírgula, e não puder ser removido vírgula, sem que haja deterioração, ponto, sem que haja deterioração. O exemplo mais clássico de bem imóvel que qualquer pessoa pode dizer seria uma casa, por exemplo. Uma casa é um bem imóvel. Ah, vou comprar um imóvel, vou comprar uma casa. E a casa, o conceito de casa aí, se insere exatamente nesse conceito de bem imóvel. Por quê? Porque é aquilo que se encontra no solo e não pode ser removido do local sem que haja uma deterioração. A gente até já viu isso em filmes aí, de gente transportar casa em caminhão, nos Estados Unidos tem isso. Aqui tinha. Hã? Aqui não, no sul, eu mesmo, quando era no caminhão, levei. Acontece, né? Principalmente de madeira, né? Né, Sam? Só de madeira. Casa de madeira. Não tirava nada de dentro, só o telhado. Os móveis ficavam tudo dentro. Só no sul mesmo, É. Enfim, Numa caqueava a casa, né? Põe no macaco de baixo, aí trancava os tocos. Quando ia passar o caminhão, não passava o caminhão de baixo, deixava no macaco, interessante. Enfim, mas a casa é justamente isso daqui, é algo que se encontra no solo e não pode ser removido sem que haja deterioração. Algum tipo de deterioração ali vai provocar. Mas seja uma casa de madeira e possa ser transportada, e a gente até, se for procurar mesmo, vai encontrar exemplos de coisas que estejam no solo e que não pode a priori ser transportadas sem deterioração, a gente vai encontrar. Poderia dizer, uma casa de madeira, por exemplo, eu consigo transportar sem deteriorar. Mas é importante saber que ele é considerado bem imóvel, esse bem. Tudo aquilo que encontrar-se no solo. O próprio solo é um bem imóvel. E aqui o próprio solo se insere o terreno. Mas não só o terreno, plantações são considerados bens imóveis, porque está ali no solo e não pode ser transportado sem haver deterioração. Você não transporta uma plantação. Todos esses são exemplos de bens imóveis. Então, bem imóvel é tudo aquilo que se encontrar no solo e não puder ser removido sem que haja deterioração. É aquilo, outro conceito aí complementando, é aquilo incorporado ao solo. É aquilo incorporado ao solo de forma natural ou artificial. De forma natural
ou artificial. Essas duas palavras aqui são importantes. É tudo aquilo que puder ser incorporado ao solo de forma natural ou artificial. Então, bem imóvel é tudo aquilo que puder ser incorporado ao solo de forma natural ou artificial e que não pode ser transportado de um lugar para o outro sem que haja deterioração da coisa. Isso é um bem imóvel, pessoal. É tudo aquilo que foi incorporado ao solo de forma natural ou artificial e que não puder ser transportado, essa coisa que foi incorporada ao solo, para outro local sem que haja deterioração. Dessas duas expressões que eu circulei aqui, a gente extrai os tipos de bens imóveis. E aí vai ter uma classificação aqui. Existem os bens imóveis naturais, os bens imóveis artificiais ou industriais. Bens imóveis naturais e bens imóveis artificiais ou industriais. Vamos dar exemplo de bens imóveis naturais. Uma árvore. Uma árvore é um bem imóvel natural. É aquilo que está incorporado ao solo de forma natural. Não foi nem em regra, assim, não foi nenhum humano que foi lá e colocou a árvore ali. Pode até ser, você vai lá, planta uma semente, etc., nasce uma árvore. Mas em regra ela está naquele local ali de forma natural, incorporada ao solo. Você não consegue remover essa árvore sem que haja algum tipo de deterioração. É um bem imóvel. Até aí tudo bem. O que é muito cobrado em prova, eu já vou dizer para vocês, e que é também considerado bem imóvel, são os frutos pendentes. Um fruto de uma árvore, enquanto está na árvore, é um bem imóvel. E aqui a gente vai estar todo o tempo fazendo essa diferenciação. Na aula que vem eu vou falar mais de bens móveis. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: a partir do momento que um fruto cai da árvore, ele é um bem móvel. Enquanto ele estiver na árvore, ele é um bem imóvel. E isso cai muito em prova. A partir do momento que retirou ali do solo, já é um bem imóvel. Tá? Já pode ser comercializado. Mas enfim, esse fruto pendente que está na árvore é um bem imóvel. E o fruto que cai é chamado, nós vamos ver, de fruto percebido. Esse fruto percebido é um bem móvel. Ou percebiendo, tem dois tipos de classificação. Então guardem isso daqui, ó. Isso daqui eu vejo sendo cobrado em prova. Frutos pendentes é imóvel, não é bem móvel. Você pode confundir o que vem a ser. Bem imóvel. Bens imóveis artificiais ou industriais. Aqui é aquele incorporado ao solo pelo homem. Tudo que vocês imaginarem aí. Uma casa, um apartamento, uma plantação. Todos esses são bens artificiais ou bens industriais, que estão ali junto ao solo, não por uma origem natural, mas sim porque um homem foi lá e colocou. Beleza, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos. 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal.
e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site hipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.